Bom dia a todos, galera. Vamos lá, começando mais uma aula de história, né? Galerinha, hoje nós vamos para o capítulo 2, certo? Vamos falar sobre reforma protestante, certo? Ou também chamada de reforma religiosa, e assim vai, certo? Vamos lá. Primeiro eu quero que vocês entendam sobre essa palavra reforma, certo? Lembrando, reforma aqui está se referindo, galera, não, certo, a uma nova construção. Está falando de uma coisa que era velha e deveria ser renovada, deveria ser reformada. É como se eu tivesse um guarda-roupa quase quebrando e aí eu chamaria um cara ou alguém para poder colocar o guarda-roupa no lugar e reformasse ele, ou reformasse uma casa. Essa vai ser quase a mesma proposta do que nós chamamos de reforma protestante, certo? Nós vamos entender hoje o que foi isso. Vamos lá. Reforma religiosa. A reforma religiosa foi resultado de um processo que inicialmente levantou questionamentos acerca do comportamento do alto clero. Olha aí, galera, vamos lá. Estávamos falando sobre a Idade Média. E aí, mais uma vez, já é a 10ª vez que eu falo isso, né? Mas vamos lá. Toda vez que nós falarmos de Idade Média, vamos falar de igreja. Igreja, então, certo? Era o ponto principal da Idade Média. Quem mandava e desmandava, mandava até algumas vezes nos próprios reis, era a Igreja Católica, certo? A Igreja Católica, ela até manipulava os fiéis, certo? Vamos lá. Então, durante a Idade Média, a Igreja Católica era a detentora, a organização que tinha praticamente o maior número de terras, tinha muito dinheiro, tinha muitos servos, tinha muito fiéis, certo? E aí, como eu falei, eles manipulavam, a Igreja Católica manipulava os fiéis. Primeira coisa, galerinha, na época, vamos supor que você estivesse na França, certo? Na França, a Bíblia que era utilizada na França era uma Bíblia em latim. Quem que saberia latim na época? Quase ninguém, pessoal. As pessoas não sabiam ler nem o próprio francês, imagine o latim. Ai, professor, mas se tivesse um cara na Espanha, leria a Bíblia em espanhol? Não, a Bíblia também seria em latim. As pessoas, a grande maioria da Europa, basicamente 90%, eram analfabetos. Cerca de 4% apenas sabiam ler. Então vamos lá. As pessoas não sabiam ler nem na sua língua, imagine no latim. Professor, então por que a Igreja Católica utilizava o latim? Para poder manipular o povo. É como se ele falasse o seguinte: olha, me dê a sua casa porque na Bíblia está mandando. O cara não sabia ler, falava, realmente eu acho que Deus está mandando da minha casa mesmo. Entendeu? Então a Igreja Católica, através dessa versão da Bíblia, que é a Vulgata Latina, conseguia manipular o povo, conseguia enganar o povo. Então o povo não tinha acesso à leitura da Bíblia. Quando é que ele ouviria então a Bíblia, professor? Quando ele ia para a missa e lá o padre rezava, fazia as preces todas em latim. Ok? Então percebam aí, galerinha, que a Igreja Católica enriqueceu muitas vezes de forma ilícita, enganando os povos, certo? Os seus fiéis. Vamos lá. E o que vai acontecer? Quando acaba a Idade Média, né, tá ali já no finalzinho, já começando na Idade Moderna, o que vai acontecer? Na verdade, na Idade Moderna já, no começo da Idade Moderna, você vai ter padres riquíssimos esbanjando dinheiro. O Papa, o Papa muito rico, né? Com coroas de ouro, um castiçal de ouro, roupas, né, toda enfeitada de ouros e tudo mais, andando nas melhores carrocerias que tinha e tudo. Então, você vê aí que o povo começou a desconfiar. Rapaz, como é que pode? Os padres, tudo de rico, todos os padres aí vivendo de forma bacana e nós, pobres, passando fome, passando miséria. Então o povo começou a desconfiar. E além do povo, galera, um ponto importante, certo? Outros padres
começaram a não gostar dessa posição. Ficar pensando como é que pode. Nós padres estamos ganhando dinheiro, a Igreja Católica riquíssima, enquanto o povo está passando fome, o povo está vivendo na miséria, e o pior, o povo pobre tendo que pagar ainda dízimo para a igreja, tendo que doar terra para a igreja, doar alimento para a igreja, sendo que não tem nem para eles, né? Porque os padres falavam que é porque Deus está mandando, faça isso, faça aquilo. Então alguns padres começaram a não gostar disso, certo? E aí é que vai começar o que nós chamamos de reforma protestante. Alguns padres estão olhando o que está acontecendo de errado e pensando, não, peraí. A gente não pode continuar assim, não. Nós temos que fazer uma reforma, certo? Lembrem, eles não queriam sair da Igreja Católica. Eles queriam apenas reformar, tirar tudo o que tinha de errado e voltar a ser uma igreja nova, a igreja que sempre foi. Aquela igreja que pregava a palavra de Deus, evangelizava e tal. Certo? A gente vai ver que não deu muito certo essa proposta de reforma. Vamos lá. Algumas práticas religiosas da Igreja Católica começaram a ser contestadas por alguns padres. Cobranças de indulgências. Anotem o que é indulgência. Vamos lá. Você tinha, por exemplo, vamos pegar aqui o Israel. O padre falava assim, ó Israel, é o seguinte, meu filho, você é um pecador. E o Israel na época não sabia ler, não sabia de nada, não sabia nem o que a Bíblia falava. Meu Deus, padre, e agora o que eu faço? Me acuda aí, pelo amor de Deus. E aí o padre falava, tem uma coisa bem fácil de você fazer. Mas eu fale, pelo amor de Deus, que eu quero ser salvo. O que eu devo fazer para ser salvo, padre? Aí ele falava, olha, você pode comprar um lugar no céu. Como assim, padre? Faz o seguinte, me dê aí 5 mil reais, 7 mil reais, que eu já guardo o seu lugarzinho lá no céu. E o Israel, tinha dinheiro, professor? Não, mas tinha uma terrazinha. Aí falava, olha padre, é o seguinte, eu não tenho dinheiro, mas eu posso dar um pedaço de terra? Aí ele, pode, meu filho, pronto. O Israel ia lá, dava o pedaço de terra para a igreja, e o padre, pronto, meu filho, tá aqui o seu recibo. Ainda dava um papel para o Israel, falando lá, Israel tem um lugar guardado no céu. Entendeu aí? Isso é venda de indulgência, né? Então, a igreja ganhou muito dinheiro assim. As pessoas com medo de ir para o inferno compravam um lugar no céu, certo? Ou pagavam em dinheiro, ou pagavam em serviços para a igreja, né? Reformando, pintando, construindo igrejas, ou dando terras. E a igreja ficando cada vez mais rica, e o povo ficando cada vez mais pobre. Ok? Então vamos lá. E outro ponto, galera. Além dessas indulgências, a igreja também vendia relíquias sagradas. Vamos lá, como é que funcionava? Vamos supor que eu fosse um padre, certo? E aí, o que eu fazia? Eu chegava no meio da rua, achava um pedaço de pau. Qualquer pau. Um pedaço de madeira, certo? Chegava para o Samuel Cauã, e falava assim, Samuel, é o seguinte, meu filho. Tá vendo esse pedaço de pau aqui? O Samuel, tô, padre. Pronto, olha. Esse pedaço de pau aqui de madeira era um pedaço da cruz de Cristo. Olha aí que coisa maravilhosa, coisa magnífica. Imagine se você pudesse ter um pedaço da cruz de Cristo. Ah, o Samuel, é mesmo, padre, seria uma honra para mim. Pronto, mas se você quiser eu posso lhe vender. E o Samuel, quanto é, padre? É 10 mil reais, baratinho, eu vou vender para você bem baratinho. Ah, o Samuel Cauã, a mesma coisa. Se ele tinha dinheiro, ele pagava. Se não tinha, vendia o terreno e dava. Certo? Por exemplo, outras coisas, pegavam um pedaço de lençol, um pano. Olha aqui, meu filho, olha aqui, Wesley. Wesley, meu filho, olha aqui, a roupa de Jesus Cristo. Você quer comprar? Ou seja, começaram a vender produtos, né, materiais mentirosos, falsos, para arrecadar cada vez mais dinheiro, certo? E a igreja foi enriquecendo e o povo ficando pobre. Mas, professor, todos os padres concordavam com isso? Mais uma vez, não. Nem todos os padres concordavam com essa prática. E é aí que vai começar a tentativa de reforma da igreja. Certo? Vamos lá.
Crise interna na Igreja Católica. Papas viviam de formas luxuosas no século XIV. A igreja em geral vivia de forma luxuosa. Além de todo o luxo, o nepotismo era bastante comum entre o alto clero. Professor, o que era nepotismo? Era quando os papas, os mais bichões, né, não são os papas mais simples, né, os arcebispos, papas, aquela parte realmente mais alta da Igreja Católica, os mais bichões da Igreja Católica, eles começavam a consagrar pessoas de fora a cargos eclesiásticos. Não, vem aqui, não precisa nem crer em Cristo não, eu vou lhe trazer para a igreja e você já vai ser um padre. O cara não sabia nem rezar. Mas por quê? Porque era da família, aí levava, certo? Os papas e seus funcionários estavam mais interessados em política. Para quê, professor? Para ganhar dinheiro. Eles não queriam nem saber sobre as almas dos fiéis, sobre cuidar dos fiéis, não queriam saber disso não. Só queriam saber era de money, de dinheiro, cash, beleza? Vamos lá. E aí, em 1517, Papa Leão X, que era o Papa da época, decidiu construir a Basílica de São Pedro. Olha aí, fica lá na Itália, né? Lá em Roma. Se você ver, eu vou até mostrar na foto daqui a pouco, galera, é algo assim de outro mundo, uma construção belíssima, uma construção de outro mundo realmente, certo? E como a gente sabe, para você fazer uma construção gigantesca, uma mega construção, você precisa de muito dinheiro. E aí que o padre falou, rapaz, como é que a gente pode conseguir esse dinheiro? Pronto, já sei. Vamos começar a vender cada vez mais indulgências. Vender cada vez mais lugares no céu, vender cada vez mais. E começar a vender cada vez mais. Existe, galera, um relato de um padre, certo? Que ele estava em uma cidade pequena, certo? Se não me engano, o nome do padre é Paul Tillich, certo? Estava em uma certa cidadezinha pequenininha. E aí ele começava a pregar e as multidões começavam a chegar perto dele. E ele falava o seguinte, olha, é o seguinte. Ele viu uma mulher assim. Galera, antigamente era muito comum as crianças morrerem. Por quê? Porque você não tinha, por exemplo, vacinas. Você não tinha hospitais que cuidavam, você não tinha uma boa higiene. Então era comum você ter um alto índice de mortalidade infantil. Bebês morrendo com 1 ano, 6 meses, 8 meses, certo? Era muito comum. Então, esse padre começou a pregar nessa cidade, né, próximo de um cemitério. E aí, começaram a vir várias mulheres e homens ouvir a pregação dele, né? E ele chegava para a mulher e falava assim, ei, vem aqui, você perdeu seu filho? A mulher chorando, perdi. Olha, é o seguinte, eu estou ouvindo o choro da sua criança aqui. Por quê? Porque ela está no inferno, está no purgatório. Então, faça o seguinte, você quer salvar seu filho? A mulher chorando, claro que eu quero. Pronto. Como é que você vai salvar ele? Tá vendo essa latinha de dinheiro aqui que eu trouxe? Pronto. Toda vez que você depositar uma moedinha aqui, uma parte do seu filho vai para o céu. Então a mulher lá começava a depositar dinheiro dentro da latinha para salvar o filho dela, né? Que segundo o padre estava clamando por salvação, né? Tudo mentira. Então você vê até que ponto esses padres chegaram, enganavam o povo para ficar cada vez mais rico. Para quê, professor? Para ganhar dinheiro e construir a Basílica de São Pedro, que é justamente essa basílica aqui, ó. Olha o tamanho dela. Gigante, né, galera? Olha aí. Gigantesca, certo? Então foi uma obra caríssima que a igreja teria que arranjar dinheiro para fazer, certo? Beleza, professor. E aí? Quem foi o primeiro cara a dar o passo na reforma protestante? Começou a ver essa questão de reformar a igreja, de tirar o que tinha de errado. Galerinha, nós não temos o consenso de quem começou, certo? Você vai ter muitos padres começando essa reforma, certo? Você vai ter pessoas como Zwinglio começando, você vai ter Jan Hus começando, mas o mais famoso desses padres se chamava Martinho Lutero,
certo? Muito famoso, Martinho Lutero. Então, mais uma vez, Lutero ele era um padre, certo? Agostiniano. Ele dava aula na Igreja Católica, né? Aula de teologia. Muito inteligente, inteligentíssimo. O cara que dominava as línguas originais da Bíblia. Como vocês sabem, a Bíblia não foi escrita em português. O Antigo Testamento era escrito em hebraico e o Novo em grego, certo? Hebraico e aramaico, o antigo, né? Mas você tinha línguas totalmente difíceis, né? E ele dominava essas duas línguas. Então, como é que vai funcionar, galerinha? Martinho Lutero começa a ver as coisas que estão erradas na igreja, estão erradas, né? Isso hoje era na Alemanha, certo? Ele dava aula em Wittenberg, uma igreja em Wittenberg, uma cidadezinha da Alemanha, certo? Ele começa a ver as coisas erradas, não, tá tudo errado aqui. Nós temos que tirar o que está errado e colocar o que está certo. Não, ele começa a fazer alguns protestos sobre isso. Beleza, professor, e aí? Dá certo? A gente vai ver que dá certo e dá errado ao mesmo tempo. Certo? Vamos lá. A Reforma Protestante foi iniciada por Martinho Lutero. Lutero questionava as ações da igreja. Certo? Ai, professor, o que tinha de errado na igreja? Era só esse negócio de guardar lugar no céu, de vender lugar no céu? Era só isso? Não, pessoal. Algumas coisas da Bíblia, né, eram distorcidas pela igreja para poder ganhar dinheiro. Vou dar um exemplo. A Igreja Católica ela falava o seguinte: olha, para você ser salvo, você tem que fazer muitas obras, Obras. Que obras, professor? Dar dinheiro para a igreja, dar terreno, pintar a igreja, cercar a igreja. Ou seja, para a Igreja Católica as pessoas eram salvas por obras. E Martinho Lutero, não, negativo. A Bíblia não vai falar que é isso, não. Vai falar que nós somos salvos pela graça por meio da fé, e não é por obras. Então Lutero começa a questionar vários dogmas da igreja, certo? Vamos lá. Então Lutero rejeitou a ideia de que o perdão poderia ser comprado. Como é que você vai comprar o seu perdão da igreja, se é a igreja que dá? Certo? Então Lutero começa a rejeitar tudo isso daí. Em 1517, fixação das 95 teses contra a Igreja Católica. Vamos lá, Lutero chega um dia lá em Wittenberg, na igreja lá, e coloca 95 pontos contrários aos dogmas da Igreja Católica, ao que a igreja pensava, e prega lá, para todo mundo ler. Certo? Claro, quem sabia ler, normalmente só os padres sabiam ler. E aí o que vai acontecer, professor? Vamos lá. Tá aqui Martinho Lutero, né, como vocês estão vendo, e ele pregando as 95 teses na igreja de Wittenberg. Eu botei aqui alguns pontos, claro, são 95 pontos, então não tem como falar sobre todos. Eu botei os principais aqui, certo? Vamos lá. Salvação acontecia somente pela graça, por meio da fé, e não por obras como a Igreja Católica fazia. Então, se eu fosse um cara que não estava nem para a igreja, não vou lá pintar a igreja, eu lá vou consertar a porta da igreja, eu não vou construir igreja, não vou trabalhar como pedreiro, não, nada disso não. Então você já estaria no inferno. Por quê? Porque você tinha que fazer obras. Se você não fizesse obras, você ia para o inferno, certo? E Lutero falou não, negativo. Basta você crer. Você é salvo pela graça por meio da fé. Tem nada a ver com obras. Cada pessoa podia interpretar a Bíblia. Vamos lá, galera, é o seguinte. Para a Igreja Católica, quem tinha o domínio total, só quem podia ler a Bíblia, quem podia ensinar e explicar a Bíblia, era a própria Igreja Católica. Então, primeiro, a Bíblia era em latim. Quase ninguém sabia o latim. Mas por mais que eu soubesse o latim, se eu fosse uma pessoa que não fosse padre, eu não poderia ler a Bíblia, porque só quem poderia ler e interpretar a Bíblia era a Igreja Católica. E Lutero fala, não, negativo. Não, negativo. Qualquer pessoa pode ler e pode interpretar, não tem problema nenhum. Um outro ponto é,
o papado não era uma instituição criada por Jesus Cristo. Aqui é um ponto forte, que ele é totalmente contra a Igreja Católica. Porque para o padre, assim como vocês lembram lá do faraó, que para o povo faraó era o enviado de Deus, era o próprio Deus, ou seja, era uma pessoa incontestável, que era uma pessoa sem pecado, porque era Deus. Então o Papa tinha essa mesma característica. Olha, é o seguinte, eu sou enviado por Deus, sou representante de Deus na Terra, então eu não posso errar. E se você for contra a minha palavra, você está indo contra a palavra do próprio Deus. Então o povo ficava logo com medo, certo? Então perceba aqui que Lutero era contra tudo isso. Não era necessário adorar a Virgem ou os santos, certo? E para ele o purgatório não existia. Galera, o professor quer purgatório. É um local onde você vai pagar os seus pecados, certo? E aí o purgatório vai estar em um livro da Bíblia, né? Chamado de 1 Macabeus, certo? 2 Macabeus. Até esses livros eles não são aceitos pelos evangélicos, certo? Mas eu quero que você entenda que para Martinho Lutero não. A pessoa morreu, não vai ficar pagando pecado para sua purificação para depois ir para o céu, não. O cara morreu, vai para o inferno ou vai para o céu, certo? Vamos lá. E aí, galera, o Papa, né, Leão X, fala o seguinte, não, é o seguinte, Martinho Lutero é um padre exemplar, que nunca deu trabalho, ensinava, grande teólogo, grande professor. Vamos dar uma chance para ele. Lutero, venha se retratar, garoto. E ele, não vou me retratar. E aí Lutero não se retratou, foi considerado herege, ou seja, uma pessoa que já estava no fogo do inferno, que era contra os dogmas da Igreja Católica, que eram incontestáveis. Como eu falei, a Igreja Católica e o Papa se achavam o representante de Deus na Terra. Então tudo que eles falavam tinha que ser obedecido. Se eu fosse contra a palavra da Igreja Católica e do Papa, eu estava indo contra a palavra do próprio Deus e eu seria um herege, eu seria uma pessoa que não seguia os dogmas da Igreja. Então eu já estaria no fogo do inferno. E naquela época você era digno de morte, você deveria ser morto, certo? E é por isso que ele foi excomungado, foi expulso da Igreja Católica. Mais uma vez, galera, Martinho Lutero, a intenção dele não era sair da Igreja Católica, não. A intenção dele era reformar. Mas, como a gente está vendo aqui, ele acabou foi expulso da Igreja Católica. Ele foi condenado. Ao que, professor? A morte, né? É para ser morto. E ele foge para a Saxônia. Lá ele se esconde na casa de um amigo dele, Melanchthon. E lá ele começa a traduzir a Bíblia. Ele pega a Bíblia do latim, né? Na verdade, os originais do hebraico e do aramaico do Antigo Testamento. E o Novo Testamento do grego ele traduz, certo? Para a língua vernácula, né? Para a língua daquele povo. No caso, o alemão. Então, toda pessoa que sabia ler o alemão conseguiria ler a Bíblia. Não era só mais a igreja que poderia interpretar, certo? Ou algo do tipo. Vamos lá. E aí você está vendo aqui o julgamento que era para Lutero ter se retratado. Ele não vou me retratar não. Eu não me arrependo do que eu falei, o que eu falei dá certo e vocês estão todos errados. E Lutero começa a ser perseguido, é expulso da igreja, é excomungado da igreja. Ele vai... Aí, galera, vai começar o que, professor? Vai começar aqui uma nova igreja, chamada de Igreja Protestante, porque eles protestavam contra os valores da igreja, o que a Igreja Católica pregava, certo? E aí Martinho Lutero, né, traduziu a sua Bíblia, né, a Bíblia luterana, vai começar uma nova religião, né, basicamente, e aí você vai ver depois um monte de perseguição. Lutero foi logo para a Saxônia, começa a traduzir a Bíblia do latim para a língua do povo. E em 1534 foi publicada a primeira Bíblia traduzida toda, o Antigo e o Novo Testamento. Pouco tempo antes já tinha saído o Novo Testamento, mas em 34 sai toda a Bíblia em alemão. Show de bola? E aí, galera, você vai ter, assim que começa com Lutero, outras pessoas começam a se basear em Lutero e começam a
fazer também revoltas ali, protestos, certo? Dessas pessoas vai ser aí, ó, João Calvino, certo? Ele é um francês, mas a reforma que ele fez, galera, foi basicamente na Suíça. A galera da França não aceitaram muito não essa reforma. A reforma de João Calvino deu mais certo na Suíça. E aqui você vai ter, né, basicamente o rei aí, Henrique VIII. Agora o Henrique VIII, galera, foi um caba que foi muito safado. Por quê? Porque ele queria, certo, se separar da sua esposa Catarina, que não dava filhos, né? Ela não conseguia ter filhos. E aí ele queria o divórcio. E a Igreja Católica não dava o divórcio tão fácil assim. Certo? Ele vai me dar o divórcio, não? Vou não. Então pronto, eu vou fazer uma outra igreja para mim. E aí na Inglaterra, né, com Henrique VIII, você vai ter a criação da Igreja Anglicana. Nós temos essa igreja até hoje. Certo? E João Calvino deu início aí ao calvinismo. Beleza, galera? Então é mais ou menos, você vai ter a expansão da reforma protestante por toda a Europa. Você vai ter na Inglaterra com Henrique VIII, você vai ter na França, um pouco na França, e mais na Suíça com João Calvino. Você vai ter na própria Alemanha e na Saxônia com Martinho Lutero. E aí o povo, galera, a gente vai ver que o povo começa, eita, realmente eu acho que Lutero, eu acho que Calvino, eu acho que Jan Hus, Zwingli, eu acho que Henrique VIII, eles estão certos. Eu acho que a Igreja Católica passou esse tempo todo, né, mentindo pra gente. Então as pessoas começam a sair da Igreja Católica e começam a ir para as igrejas protestantes, chamadas igrejas evangélicas, certo? A gente vai ver que isso vai dar uma confusão grande. Ok, galera? Vamos lá. Então é mais ou menos isso. Nós vamos finalizar esse capítulo na próxima aula, que é uma aula online. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer essa atividade. Próxima aula, nós vamos ter uma aula online, fazendo um resumo, fazendo uma revisão para a prova de vocês. Ok, galera? Façam aí a página 430 e 431. Tá bom? Espero que tenham gostado, né? E até a próxima aula. Abraços.